tão bom voltar à infância, relembrar as nossas histórias. Vem comigo ver essa história tão gostosa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Diversão, Inspiração ou uma Boa História? Histórias inspiram, divertem, emocionam, histórias conectam pessoas. E todo mundo tem com certeza uma história para contar. Eu sou a Paula Restituti e nessa temporada eu recebo amigos para que eles nos contem uma história real. E hoje está aqui a Silvia. Quem é a Silvia? A Silvia é uma das inspiradoras desse projeto. Não podia deixar de estar aqui, né, Silvia? Por que a Silvia é inspiradora desse projeto? Porque lá no primeiro vídeo, onde eu conto por que eu tive essa ideia, como que esse projeto começou, eu falo de que fui convidada para escrever, fazer parte de um livro, uma coletânea onde eu contaria uma partezinha da minha história. E da minha satisfação de escrever aquilo, de recordar momentos bons, de recordar, ter emoções, sentir todas aquelas emoções de novo. E aí tive essa ideia. Então a Silvia está aqui, ela é uma das responsáveis por isso. Silvia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite lá do livro e muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a você, Paulo. Acho que, primeiro, por eu estar aqui, por você ter me convidado, e segundo, pela realização desse teu projeto, porque eu acho que sempre que a gente pode dividir histórias, seja em formato de livro, seja no vídeo, seja como for, eu acho que a gente acarinha as pessoas, a gente enriquece a vida, né? Porque você vai se encontrando nessas outras entrelinhas de outras histórias e reforçando as suas memórias, agradecendo as suas histórias, você vai lembrando da riqueza com que é a vida, ainda mais num momento como esse que a gente está, às vezes, esquecendo disso e vivendo só coisas mais pesadas, né? Então, eu acho que, espero que eu possa contribuir ou com diversão, ou com história, ou com inspiração, o que quer que então seja. Agora quero saber, todo mundo quer saber, o que a gente vai ter hoje? Diversão, inspiração ou uma boa história? O interessante de quando você me falou do projeto, eu acho que é que nem o livro, né? Você se encontra com a página em branco, né? O que você fala? E aí você fala, meu Deus, e aí, né? Qual que eu conto ou não conto? Eu não tenho história, não tenho um conto, né? E aí eu fiquei pensando em várias coisas, eu acho que tenho, acho que a bênção de ter uma boa história de vida, né? Todo mundo passa por dificuldades, mas eu acho que na somatória eu tenho muitas boas lembranças. E eu acho que a infância é muito pródiga, né? Disso tudo, né? E aí eu lembrei de uma que eu acho que ela é engraçada, então eu espero que realmente divirta as pessoas, que era quando eu estava na escola, que na época, né, de criança, o que hoje seria, sei lá, ser um maternal, não sei mais nem dizer se é isso, né, mas na época que eu estava na escola seria como um maternal, mas que a gente nem chamava assim, a gente chamava de parquinho, porque era um lugar que eu ia, que era uma escola de prefeitura, que eu acho que era EMEI que se falava, né, Escola Municipal, né, e aí, mas a gente chamava de parquinho, porque ela ficava numa praça, era toda cercada e fechada, então era um parquinho, cheio de brinquedos de criança, desses de antigamente, a gangorra, o de girar, então, assim, era muito mais um parquinho, como se fosse um parquinho de diversões, e era cercado de plantas, né, então quando eu frequentei... Não era aquela, porque eu lembro que eu comecei na escola no pré, então tinha aquela conguinha, aquele uniforme. Sim, exatamente. Então, era antes do pré. Como se fosse assim, eu fiquei nessa escola do maternal até o pré, eu frequentei essa escola, então foram 3 anos, né, porque eu tinha entre o maternal e o pré, tem um no meio que eu esqueci o nome, né, e aí assim, a gente usava essa roupinha aqui a roupa inteira era essa mesmo, tinha a conga lá embaixo, então era esse uniformezinho com o boné e a roupa bordada, né, então, mas eu imagino que essa minha memória que eu vou relatar, eu já estava mais ou menos com esse tamanho, era na mesma escola. Tinha dias que a gente podia pôr fantasia, tinha muitas festinhas nessa escola, eu tenho muitas recordações. Ai, que legal, é muito legal. Valiosas. Isso, eu fico arrepiada, assim, isso que eu acho legal, sabe? Que a gente vê a história do outro, mas a gente acaba lembrando da nossa história também, é muito legal, adoro. E aí, conclusão, né? Eu
fiz muitas coisas muito legais nessa escola, e eu acho que eu sempre tive um pouco essa verve meio teatral, assim, sabe? Então, eu sempre participava na escolinha mesmo dos eventos que tinham a ver com teatro, com encenações e não sei o quê. Mas tinha uma coisa assim, no dia a dia, o que que eu percebi? Que eu acho que eu tinha de 5 para 6 anos, porque eu fiquei nessa escolinha até acho que os 6, e depois dos 6 é que eu fui para a escola para ser alfabetizada e mudei para uma escola, né? Uhum. Tipo um colégio. Uhum. Tudo no bairro que eu morava, que eu sempre gosto de mencionar, porque também tem características muito peculiares, né? Ou pitorescas, que é o Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo. Eu nasci lá, fui criada lá e só mudei já adulta de lá. E meus pais ficaram na mesma casa, ou melhor, na segunda casa que a gente morou até falecerem, né? Lá no bairro. Então eu tenho muito carinho pelo bairro. E aí eu lembro que eu vi os coleguinhas dessa turminha aí, né? Sempre tendo algum problema. Sempre um dia chorava, outro dia não sei o quê. Tudo bem, quando machucava ainda tinha uma justificativa, mas virava e mexia, era como se tivesse um dia uma dor de barriga, outro dia uma dor de cabeça, outro dia uma febre, que eu achava aquilo meio inventado, né? Ou era minha fantasia de criança. E eu cada dia via que uma mãe ia lá recolher essa criança, porque ela era chamada, né? Seu filho está com problema. E eu não lembro, eu não tenho memórias, a minha mãe nunca ter ido, né? Dos meus 3 aos 6 anos, né? Aí, ou 5, eu acho que eu nem tinha completado 6, porque eu acho que eu entrei com 3, o do meio eu fiz com 4 e o outro com 5 anos. Eu não lembro disso. E aí, num belo dia, acho que já agora mais, né? Por isso que eu falei que eu achava que eu estava maiorzinha, né? Mais consciente do fato, eu falei assim, como é que pode? Como é que eu vou passar, né, sem chamar minha mãe? Porque as pessoas vão achar que eu sou, assim, só corajosa, ou que eu não tenho mãe, ou que, né, eu não preciso de ajuda. E eu falei, eu não vou me destacar, eu preciso também, né? Quer dizer, essa consciência veio depois. Mas um belo dia eu inventei que eu não estava bem. O que eu tenho plena memória de que eu inventei. E minha mãe trabalhava perto. Minha mãe foi uma dessas mulheres que trabalhou, né? Que inclusive me traz muito orgulho, né? Porque era uma faixa de idade em que normalmente as mulheres ou trabalhavam e paravam a partir do momento que tinham filhos, ou elas não conseguiam e ficavam mesmo sem. Elas não trabalhavam, desde sempre o planejamento era casar e ter filhos e cuidar dos filhos, né? E aí, assim, minha mãe e meu pai trabalhavam perto. Nessa época, acho que meu pai já não estava tão perto, mas eu estudava, né, essa escolinha do Belenzinho, era perto da Celso Garcia. E minha mãe trabalhava na Celso Garcia, que é um outro ponto também interessante, porque ela trabalhava na FEBEM, numa época em que a FEBEM efetivamente cuidava e criava recuperados e devolvia para a sociedade, né? Então também tinha muito orgulho daquilo, né? Então, na verdade, eu não tinha consciência, mas como eu frequentava a FEBEM, porque eu ia com os meus pais em festas que tinham para os funcionários, ou eu ia porque num belo dia tinha que ir porque não tinha quem ficasse com a gente no período que a gente não estava estudando, então eu ficava ali, então eu conhecia o ambiente e eu achava tudo muito legal. E aí eu sabia que minha mãe ia conseguir se deslocar rapidamente, né? Que eu não ia criar um transtorno assim tão grande, né? Dela ter um grande deslocamento. E tinha minha avó que morava perto. Né? Na verdade, eu acho que essa consciência depois eu levei para outras coisas, né? Quando eu pensava que eu ia aprontar alguma coisa já adolescente, que esses hormônios geram isso para a gente, né? Eu sempre pensava, não, qual vai ser o tamanho do problema que eu vou gerar para os meus pais, né? Então, acho que a gente... Né? Então, assim, eu inventei. E aí minha mãe foi, ela chegou lá e olhou para mim, assim, tipo, silenciosamente ela fez um pacto de tipo, ok, eu não vou te entregar, mas eu acho que não tem nada acontecendo aqui. E aí, assim, eu fui para casa com ela e aí aquele dia eu fiquei em casa e ela ficou também. Então eu também tive essa experiência que eu não tinha, né, de ficar com a minha... Claro, eu ficava em determinados horários, porque minha mãe também trabalhava, mas era meio período, ela conseguia coordenar uma série de atividades comigo e com meu irmão, mas eu sei que aquele dia foi diferente em todos os sentidos, né? E eu acho que eu nunca escrevi uma crônica disso, mas isso sempre frequentou minha cabeça, sempre que eu pensava em textos que eu podia escrever, porque eu já escrevi outros, né? Uhum. E isso sempre ficou na minha memória. Acho que meu irmão não vai lembrar disso, meu pai e minha mãe talvez não lembrassem com tanta clareza, eles são falecidos, mas assim, eu tenho sempre isso comigo, de olhar e falar assim, como uma criança pode aprontar, né, e criar seus mecanismos, né, para chamar atenção, enfim. Para chamar, para atender alguma necessidade, né, e o que eu acho mais incrível, achei mais incrível nessa história, é que sua mãe, ela percebeu o que você estava precisando, né? Podia ser, ainda mais naquela época, né? Que é a nossa época, né? De
como você faz isso? Já para casa, castiga uma semana, ou, né, qualquer coisa assim. Ela não, ela teve uma sensibilidade incrível, talvez por trabalhar onde ela trabalhasse, né, onde ela trabalhava, né, e Aham. perceber, fala, ela tá querendo dizer alguma coisa para mim com isso. E eu vou passar esse tempinho com ela, porque é o que ela precisa. Achei incrível essa sensibilidade da sua mãe, porque podia ter sido muito diferente, muito diferente. E o que eu acho, assim, também, né, revendo essa história que me fez pensar, é que a gente é o que a gente é e o que a gente recebeu de formação. E assim, eu olho para trás e vejo que essa compreensão da minha mãe, e tenho certeza que meu pai teria mesmo, é porque os dois tiveram uma atuação mais humanista, né? Eles atuavam nessa área. Meu pai era de formação de assistência, serviço social, né? Ele era um assistente social e também fez direito. Então, por isso que eles tiveram esse envolvimento com alguns serviços sociais do governo e da prefeitura. Meu pai ainda continuou, minha mãe depois foi para um outro, mas depois ela parou um tempo, né? Minha mãe, ela não fez faculdade, mas na atuação dela profissional, ela sempre atuou com serviços sociais. Então, assim, e na família tem outras pessoas que se formaram, meus tios, porque era uma época que era comum essa formação em serviço social, né? Uhum. E aí você vê que tem essa coisa, assim, de viver e fora essa liberdade que me deram de fazer essas pequenas atuações em coisas de teatro que depois eu desenvolvi também, não profissionalmente, mas eu continuei fazendo, e eu não fiz nem balé, nem música, mas na escolinha a gente tinha um pouco de vivência disso, e eu sempre gostava de estar envolvida nessas ações e nessas atividades. Então eu acho que tinha essa liberdade e o entender, meus pais também eram não vou dizer severos, mas eles deram uma educação bastante disciplinada para mim e para o meu irmão, mas eles tinham esse calor, assim, que a gente acho que se sentia à vontade de, às vezes, ao E mesmo tempo que a gente tinha independência para ir, fazer e cuidar da vida sem ser tão dependente deles, entendeu? Mas eu acho que naquele determinado momento era importante mostrar para as pessoas que eu tinha minha mãe também, e que se eu precisasse dela, ela ia vir que nem uma eu super mulher, Mulher Maravilha, né? não mexam comigo, eu sou independente, mas ó, tem alguém por trás de toda essa independência aqui que cuida de mim. É. Muito legal. Nossa, amei, uma história linda. Eu acho que é tão bom quando a gente tem essa memória boa e dos pais, né? Trazer isso, né? Você falou, já perdeu seus pais, então reviver isso, reviver essa emoção, é muito legal. Gostei muito, muito. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, do que você faz. Eu acho que isso é tão importante no mundo de hoje. Enfim, quem inventa histórias na infância tinha que parar, né? Ou inventando outras histórias na vida adulta, ou ajudando a quem inventa histórias ter as suas histórias contadas. Mas, enfim, eu sou jornalista de formação, atuei minha vida inteira para o lado do jornalismo da comunicação corporativa, ou seja, a serviço das empresas. Então, eu trabalhei em agências, né? Que eram agências de comunicação mesmo, não de publicidade, que tem um misto ali de RP, que a gente fala, de relações públicas, e depois eu trabalhei nas empresas, no departamento de comunicação. Então, a minha carreira de 20 e tantos anos foi toda dessa forma, né? Trabalhando com assessoria de imprensa, com comunicação interna, as diferentes gradações da comunicação que a gente atua para atender as necessidades de uma empresa. E depois desse tempo todo, mais recentemente, de 2016, 2017 para cá, eu queria não estar mais nessa atividade do dia a dia numa empresa, mas estar atuando de forma autônoma ou como freelancer, prestando serviços num segmento específico que eu já acho que não tem exatamente o nome da comunicação, mas ele está ali no limiar, que é editorial, mas especificamente de livros. Então, eu tive no começo da carreira também uma oportunidade de trabalhar em duas editoras que hoje não existem mais, e tanto para literário quanto para didáticos. Então, aquilo ficou também na minha memória como uma atividade que eu gostei muito, sempre com texto, sempre trabalhando com texto, né? E aí, agora eu tô recebendo essa oportunidade, né? Tendo essa oportunidade de atuar
com livros. Então, eu trabalho para diferentes editoras, algumas onde eu desenho o projeto de ponta a ponta, e a gente busca os autores e coloca, e finaliza o material e coloca no mercado, e outras onde eu recebo a demanda só de estar fazendo um pedacinho desse trabalho todo, que seria ou só de revisão, ou só de preparação, ou de coedição também, né? Então, agora, por exemplo, a gente está com esse projeto que a Paula está participando, que é com uma editora, e em breve a gente vai divulgar, vou deixar para a Paula contar isso quando estiver pronto. No ano passado eu participei de uns 8 livros, que eram também para diferentes frentes e editoras pequenas, porque esse mercado das editoras pequenas está mais aquecido do que as grandes, que estão lançando poucas coisas, né, atualmente, mas todos eles, eu tenho interesse de estar atuando e, claro, adoro, né, de paixão. E tem um agora em especial também, que é direto com uma autora, não tem uma editora por trás, mas ela própria registrou o ISBN, que é o registro do livro, né? Antes era na Biblioteca Nacional no Rio, hoje é na CBL em São Paulo, que é a Câmara Brasileira do Livro, e ela fez todo o projeto, ela tanto é responsável pela questão do projeto gráfico, como de edição. Só que o texto não é dela, né? É da Keila Nobel, e o texto é da Marili Soares, e só que ela me chamou já com o projeto em andamento para coedição e também fazer um trabalho de revisão. Então, esse livro em especial, eu estou divulgando aqui porque ele é um projeto de crowdfunding e ele está no Catarse, então é uma coisa interessante. Depois eu vou falar o meu e-mail aqui, e Isso, aí se deixa alguém aqui o tiver interesse. e-mail, quem quiser, aí lá no e-mail, aí fala para você por e-mail, você passa o link para acessar o Catarse, acho que é bem legal esse projeto, eu vi hoje o link, e achei bem legal, vou participar. É uma história bem específica, a produção dele é muito artesanal, muito cuidada, mas, enfim, lá no link explica melhor para quem tiver interesse que a gente chama de patrocinar, né, para ver esse projeto virando um livro impresso, né, porque os outros a gente tem conseguido fazer isso e tem entregue para os autores já impresso. Esse é um projeto que depende desse investimento, né, da iniciativa das pessoas físicas, acima de tudo. Então, meu e-mail é o silvia@dedodeprosa.etc.br e qualquer outra curiosidade e necessidade relativa ao mundo dos livros que eu possa ajudar, quem quiser pode me mandar um e-mail e eu explico mais ou menos como é que que eu venho trabalhando. Lindo, É lindo. E isso. se alguém sentiu, que tal escrever um livro? Que tal escrever minha história, né? Se alguma coisa está mexendo aí dentro de você, entre em contato com a Silvia, ela é Bárbara. E nós estamos pensando que daqui a uns anos, né, Silvia, a gente escreve o meu, né? Opa! De ponta a ponta, né? Porque esse que você está participando é uma coletânea, né? Uma partezinha, né? Mas aí, quem sabe, né? A gente se anima, né? Silvia, gratidão, muito bom, adorei estar aqui com você. E eu queria convidar as pessoas que gostaram, né, que queiram compartilhar para passar essa história para outras, trazer um pouco de alegria, de inspiração para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo lá no meu canal do YouTube, Paula Restitucci. Tem outros tantos vídeos se você tem uma história legal para contar, uma história que você queira partilhar, que você queira eternizar, entre em contato comigo e a gente conta essa história aqui. Beijo, até a próxima. Obrigada, adorei.